Olá, bom dia. Iniciando mais uma live Berk. Vou só esperar mais alguns minutos para que todos possam entrar. Bom dia, Débora. Um prazer conduzir mais uma live Berk, hoje com um tema extremamente interessante, intrigante, que é transhumanismo, as fronteiras do transhumanismo, né, dentro da seara da responsabilidade civil. E nós vamos ter o prazer de conversar com o professor Adriano Godinho. Vou só esperar aqui alguns minutos para que nossos seguidores possam acessar a nossa live e a gente possa começar mais uma conversa, mais um diálogo que se iniciou lá desde abril e a gente, né, deu continuidade. E hoje para tratar sobre direito, tecnologia e responsabilidade civil, as fronteiras do transhumanismo. Bom dia, professor Nelson. Bom dia a todos os seguidores e a todas as seguidoras. Já já eu chamo o professor Adriano Godinho. Hoje também nós vamos ter o sorteio do livro, mais um livro, né, capitaneado pelo IBERC, Responsabilidade Civil e Novas Tecnologias. O professor Adriano Godinho acabou de entrar. Bom dia, Vilela Machado. Bom dia. Vou convidar o professor Adriano Godinho para que a gente possa começar a nossa conversa. Todos estamos extremamente curiosos, Débora, para ouvir o professor Godinho sobre um tema tão atual e tão instigante, como eu disse anteriormente. Já estou convidando o professor Adriano Godinho. Olá, bom dia, tudo bom, professor? Bom dia, professor Vitor, tudo bem? Graças a Deus, espero que contigo também. Tudo ótimo. Bom, primeiro, fica aqui meu agradecimento em nome do IBERC pela sua participação na nossa live sobre um tema tão instigante. Eu tive a oportunidade, nesse final de semana, de ler seu artigo, que foi publicado na obra que a gente, inclusive, vai sortear na data de hoje, né? E de fato, foi um artigo que me angustiou, mas, ao mesmo tempo, me intrigou bastante. Então, vai ser excelente conversar sobre esse tema com você, professor Adriano. Eu vou apresentar o professor Adriano, mas ele é professor, na verdade, todos nós, um excelente autor, um excelente professor, doutor pela Faculdade de Direito de Lisboa, mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e professor da graduação, mestrado e doutorado da Universidade Federal da Paraíba. Professor Adriano, antes de começar propriamente o nosso tema, né, para a gente falar sobre responsabilidade civil e transhumanismo, eu tenho uma pergunta, até porque eu fui um pouco atrás da sua bibliografia, da sua produção bibliográfica mais recente, e era muito claro a sua preocupação, ou na verdade a sua inclinação para tratar sobre novas questões tecnológicas, inclusive responsabilidade civil e criogenia, responsabilidade civil e transhumanismo. E eu queria saber o que está te instigando nesse momento a trabalhar nessa fronteira da tecnologia a partir de um viés da responsabilidade civil, professor Adriano. Muito bem, muito obrigado pela gentileza da apresentação, muito obrigado pela gentileza da acolhida. É um agradecimento que eu faço a você, faço ao Instituto. Já vejo alguns colegas aqui, professor Nelson, inclusive, desde cedo. Agora vejo Karenina também, já vi professora Rafaela, enfim, nós temos uma série de colegas nos acompanhando, isso é muito positivo. De fato, professor Vitor, eu tenho nos últimos tempos problematizado os impactos do direito na tecnologia e da tecnologia no direito. Na sociedade, na verdade, o que intriga e instiga é verificarmos, e essa verificação é simples, como a tecnologia impacta relações sociais. E onde está a sociedade, está o direito. Então, nesse momento, nós estamos conversando graças a uma ferramenta tecnológica. O que propicia o nosso diálogo agora, e o diálogo com os colegas que nos acompanham, é uma ferramenta tecnológica. Nós estamos nos falando pela internet, pelo Instagram, via YouTube também, porque esses vídeos ficam registrados naquela plataforma. O que é que nós temos? Cada vez mais a tecnologia vai influenciando, não só no sentido de criar novas ferramentas, mas de modificar a forma, o modo como nós nos comportamos e até mesmo o que nós somos. Se pararmos para pensar na biotecnologia, no emprego da tecnologia em organismos vivos, o que é que nós já temos e o que é que teremos em breve? Já falamos em edições genéticas. E quem do IBERC trabalhe muito bem esse tema, professora Grazielli, certamente é referência no assunto. Nós falamos em modificações corporais, body modification, de forma cada vez mais invasiva, e a tecnologia é parceira dessa evolução corporal.
Nós falamos em manipulação de órgãos humanos artificiais, engenharia de tecidos, bioimpressão, a possibilidade de se literalmente imprimir órgãos humanos, e nós sabemos muito bem que a nossa lei dos transplantes no Brasil, por exemplo, veda, aliás, criminaliza a compra e venda de partes do corpo humano, órgãos e tecidos. Então, a partir do momento em que é possível manipular de forma artificial uma parte do corpo, será que esse órgão será res in commercio? Será que se torna um produto porque é fruto de uma manipulação artificial? Será que pode ser livremente vendido? Hoje nós falamos em ectogênese. Já há, em fase experimental, gestação intraútero-tanque, um útero artificial que serve para gestar seres vivos, potencialmente no futuro, seres humanos, e a forma como isso vai impactar direitos sexuais, direitos reprodutivos, a concepção que nós temos de família, enfim, é severa. Nós falamos em criogenia, e você bem lembrou, eu escrevi há pouco um trabalho sobre criogenia, já é um problema entre nós, que nós já temos uma decisão do nosso Superior Tribunal de Justiça permitindo que o corpo de um homem brasileiro fique congelado indefinidamente nos Estados Unidos. Há quem creia, inclusive, que seja possível no futuro reanimar esse corpo, ou seja, trazê-lo de volta à vida. Não é algo que se tem como real hoje, mas que dirá o futuro. Nós temos hoje cirurgias robóticas. A professora Rafaela, inclusive, já gravou vídeos, escreveu a respeito de forma brilhante, ela nos acompanha. Cirurgias manipuladas pela mão humana, realizadas por um robô, mas cada vez mais a inteligência artificial dotando as máquinas própria de uma autonomia que permitirá a esses robôs a realização de um sem número de atividades que outrora eram atividades tipicamente e exclusivamente humanas. Nós falamos da figura de juiz robô, já há na Estônia, inclusive, esse precedente, um país europeu que admite que uma decisão judicial seja proferida por inteligência artificial, por cruzamento de dados, de algoritmos. Ou seja, a tecnologia já nos impacta a esse ponto. E o jurista há de dar respostas. Não todas, porque direito não é panaceia de todos os males do mundo. Mas nós estamos sendo provocados. Na verdade, nós estamos sendo acuados. E muitas das categorias jurídicas que nós conhecemos, talvez hoje sejam insuficientes para explicar todo o contexto tecnológico que nos cerca. Falemos agora, brevemente, sobre personalidade eletrônica. O professor Felipe abordou esse tema na live passada, na última semana. Nem preciso adentrar, portanto, o tema, porque a exposição foi brilhante. Mas hoje nós cogitamos a perspectiva de dotar de personalidade jurídica um robô com inteligência artificial. Já estamos cercados de drones, já estamos cercados de carros autônomos, ou seja, tecnologia, impactos da tecnologia sobre o ser humano, tudo isso é inevitável, é irrefreável, é uma realidade que já se tem e que continuará sendo cada vez mais impulsionada. A questão é saber quais as respostas nós podemos apresentar. É isso que tem impulsionado as minhas pesquisas. Eu acho que é sempre curioso, né, professor Adriano, porque, na verdade, a tecnologia já nos ronda há alguns anos, né, algumas décadas, mas, sem sombra de dúvida, cada vez mais esse admirável mundo novo se aproxima, né? Então, questões que eram impensáveis, né, até um pouco tempo atrás, há alguns anos, né, nos últimos tempos, elas se tornam factíveis, palpáveis ou muito mais próximas do que uma década, por exemplo. Então, a edição genética, como você bem falou, e a própria questão dos pós-humanos é algo que vem chamando muito a nossa atenção. E aí, quando, na verdade, eu recebi, né, pela primeira vez o seu tema, é um tema que tem me angustiado, sobretudo porque no ano passado, né, no Congresso do Direito Civil, foi um tema tratado pela minha orientadora, a professora Heloísa Helena Barbosa, que acabou, né, palestrando sobre transhumanismo, e desde então eu fiquei angustiado com esse tema, enfim, fiquei bastante intrigado e fui atrás de material para poder me aprofundar. E eu sempre penso que há muito, né, dentro dessa grande gama, né, das inovações, intervenções tecnológicas, a gente não consegue sempre precisar muito bem o que vem a ser filosofia transhumanista ou o que é transhumanismo. Então, até para que todos os nossos seguidores possam ter aí, né, os aportes conceituais necessários, como que a gente poderia, de alguma maneira, delimitar, embora ainda seja algo em transformação, né, dinâmico,
essa filosofia transhumanista e como que ela, de fato, impacta na própria condição humana. Muito bem. Nós já temos, na verdade, a tecnologia a serviço de seres humanos. Inclusive e sobretudo em relação a tratamentos, em relação a atos médicos. Ora, é básico, é elementar dizer, por exemplo, que nós, inclusive, já inserimos no nosso corpo alguns aparatos que são frutos de evolução tecnológica. Nesse momento eu estou portando as minhas lentes de contato. Não fosse por isso, eu já o estaria vendo com alguma dificuldade e definitivamente não estaria conseguindo ler os nomes das pessoas que vão ingressando nessa nossa transmissão. Nós então, estamos, professor, é um aparato utilizando esse utilizado. aparato. Nós estamos. Bom para nós. Nós estamos. Então veja, lentes de contato, marca-passo, próteses cada vez mais avançadas, inclusive simulando de forma muito realista movimentos tipicamente humanos. Bem, nada disso é exatamente novidade, ainda que nós estejamos aperfeiçoando estes e outros vários instrumentos. Só que transhumanismo é outra coisa. Porque esses aparatos citados servem para contribuir para sanar algumas deficiências. Então aí a tecnologia simplesmente coloca o ser humano no ponto em que ele está ou deveria estar. Mas a filosofia transhumanista é um passo além, ou vários passos além. E veja como essa ideia não é exatamente nova, ainda que se renove a todo tempo. Nós temos uma grande declaração transhumanista, uma espécie de estatuto da filosofia transhumanista, datada de 1998. Já existem associações mundiais, apoiadores da filosofia transhumanista há algumas décadas entre nós. E o que prega a filosofia transhumanista? A possibilidade de aperfeiçoar e superar as nossas limitações intelectuais e físicas. Ou seja, nós, seres humanos, somos seres naturalmente limitados. É da nossa essência, é da nossa biologia. Somos seres que envelhecem, somos seres mortais, somos seres que padecem de doenças, e a proposta da filosofia transhumanista não é apenas e simplesmente aplacar a dor de quem padece de uma enfermidade, cuidar do sofrimento, é mais do que isso. Empregar a tecnologia para ampliar o potencial humano no sentido de superar o envelhecimento, no sentido de propiciar eventualmente, quiçá, a imortalidade ou a mortalidade. Posso tratar desse tópico mais à frente com cuidado, mas basicamente o que é que se tem? Um crescimento tecnológico que tem o objetivo de fazer com que nós superemos as nossas típicas limitações biológicas. Nós nos tornaríamos, portanto, seres super-humanos, ou, como dizem os transhumanistas, pós-humanos. Então, a ideologia passa por algumas diretrizes, e a filosofia transhumanista, a declaração, inclusive, transhumanista, o estabelece de forma expressa. Provocar uma super longevidade, ou seja, deter o envelhecimento, deter a propagação, a contaminação por doenças, promover uma superinteligência. Agora imagine o perigo da pessoa que não só conhece tudo, sabe tudo, mas de nada se esquece. Uma memória prodigiosa, infalível, superar limitações físicas, enfim, tornar os seres humanos seres dotados de um super bem-estar. Esta é a filosofia. O que se tem dito, professor, ao longo dos últimos anos, é que, na verdade, a filosofia transhumanista pode ser a ideia mais perigosa do mundo. Como toda tecnologia, aliás, a tecnologia é um meio, a tecnologia é um instrumento. A tecnologia não é boa ou má em si mesma, a tecnologia é neutra. Bom ou mal é o uso que se faz dela. Bons ou maus são os propósitos, bons ou maus são os seres humanos que manipulam a tecnologia. Do mesmo modo como a internet propicia a nós um canal ou vários canais de contato em tempo real, apesar da distância que entre nós não é pouca, a propósito, Verdade. Por outro lado, é por meio da tecnologia que nós hoje fomentamos o discurso de ódio. Então a tecnologia não é culpada de nada disso. A tecnologia é simplesmente um meio que nós empregamos. Mas a filosofia transhumanista propõe a ideia de que haja a criação de seres pós-humanos, superdotados física e intelectualmente, e há alguns perigos que devem ser discutidos aí.
perigos que, inclusive, hoje colocam em cena um debate entre transhumanistas de um lado e bioconservadores do outro. Bioconservadores são as pessoas que não se adaptam à ideologia transhumanista, entendem que ela seria uma superação que viola a natureza humana, que é contra a natura em relação ao ser humano. Mas qual é o embate? Até que ponto essa filosofia realmente nos leva a um lugar melhor? Até que ponto essa tecnologia, transformando a sociedade de um modo abrupto, vai realmente impactar de forma benéfica a vida e a qualidade de vida dos seres humanos? Essa é a questão que se deve fazer nesse momento. Que sociedade nós queremos construir para o futuro? Nós queremos mesmo ser imortais ou amortais? Repito, em breve eu posso explicar isso em mais detalhes. E uma outra preocupação, professor, que me angustia. Vejo que as suas angústias provavelmente são compartilhadas também comigo. Imaginemos, então, uma tecnologia que já se elabora, é bem verdade, capaz de realmente tornar as pessoas super inteligentes, ou seja, seres pós-humanos. Me parece muito evidente que essa tecnologia, pelo menos em um primeiro momento, não estará à disposição dos seres humanos em geral. Nós hoje vivemos em uma sociedade como a nossa, brasileira, em que boa parte das famílias não tem sequer acesso a saneamento básico. O que dizer de tecnologia de ponta, que certamente será tecnologia cara? Tudo tem custo, tudo tem um preço. Nós podemos estar no limiar do que nós entendemos como humanidade. E nós podemos, inclusive, estar contribuindo para uma segregação muito perigosa entre pós-humanos de um lado, que se valem da tecnologia para o aprimoramento das suas condições humanas, e de outro lado, seres tipicamente, meramente humanos, como nós, com as nossas debilidades, as nossas deficiências, as nossas limitações. É preciso também pensar se é esta a sociedade, já ainda mais segregada, que nós queremos construir. Você comentou, professor, sobre a lente, né, que nos auxilia, inclusive, está aqui permitindo ler essas letrinhas pequenas e não utilizar o óculos, né, porque normalmente quando a gente usa óculos, inclusive, rebate a luz. Mas eu me lembrei muito da questão do olho biônico, né, que é um dos exemplos de aperfeiçoamento que nós temos. E nos últimos anos, né, nos 2, 3 anos, diversas notícias surgiram sobre o aperfeiçoamento, inclusive esse ano, sobre, de fato, o primeiro olho realmente ou exclusivamente biônico, né, que acaba funcionando como se fosse um olho eletroquímico, no qual se teriam pequenos sensores que imitariam as nossas células receptoras reais dos olhos humanos e aí enviaria, na verdade, essas imagens para o cérebro, que seria, assim, decodificada. Mas, veja, e aí eu vou fazer 2 colocações aqui para que a gente possa refletir um pouco, e é um tema que, de fato, é muito angustiante, mas ao mesmo tempo intrigante, interessante, enfim, então, de fato, um excelente tema. E aí, né, as 2 questões centrais. Primeiro, desde o Oscar Pistorius, talvez, que se discute um pouco até que ponto você vai ter uma igualdade, né, uma competição, né, uma igualdade na competição com relação a atletas que são, né, que têm corpos biônicos, que têm corpos melhorados, corpos mais produtivos, né, corpos com arranque melhor, que era exatamente a discussão do Pistorius, que depois se perdeu um pouco no tempo por outras questões pessoais do próprio Pistorius. E uma outra, né, questão, e aí, né, que eu acho que é bastante sensível, é muito comum a gente dizer que a internet não esquece, que é necessário para o próprio desenvolvimento da personalidade do indivíduo que a gente possa esquecer certas questões, porque é impossível o armazenamento de tantas informações. Isso é bom até do ponto de vista psíquico mesmo, né? Que a gente possa superar certas questões, embora fatos socialmente relevantes, fatos históricos permaneçam, logicamente, que preservados. E aí no seu texto você faz uma divisão que eu acho, né, de todo relevante, que são os riscos, né, de uma ruptura ou de uma cisão entre pós-humanos, né, em pessoas que têm corpos biônicos, corpos melhorados, e meros humanos ou meros mortais, né? A gente vai se transformar, na verdade, em meros mortais. Quais são os riscos, tanto para melhoramentos físicos quanto mentais, né, quanto psíquicos, dessa divisão entre pós-humanos e seres humanos meramente biológicos, por assim dizer?
Isso pode afetar categorias como direitos da personalidade, isso pode afetar categorias, né, como responsabilidade civil. Até que ponto essa possível ruptura, essa possível divisão entre os seres humanos pode afetar categorias tão importantes, especialmente na área do direito civil? Esses são ótimos pontos de fato. Repare, tudo que nós concebíamos no passado como ficção, hoje nós temos como realidade. E o que hoje, eventualmente, nós podemos conceber como mera ficção, amanhã pode se tornar realidade. E, em boa parte, se tornará. Ou, pelo menos, tendencialmente assim será. Seus exemplos, o olho biônico, a memória prodigiosa, a pessoa que não se esquece de nada, na verdade isso parece ter sido extraído dessas séries de ficção, como Black Mirror, por exemplo, e eu recomendo que assistam, porque algo do que se passa na série já se reflete hoje na sociedade como realidade, ainda que não uma realidade tão difundida, que é uma tecnologia que não se coloca a serviço de todas as pessoas, pelo menos não por hora. Mas essa ideia do olho biônico, Vitor, veja só, nós já temos alguns exemplos de pessoas que se consideram ciborgues. Porque a ideia da filosofia transhumanista é propor mesmo essa hibridização entre seres humanos e máquinas. Isso, de certa forma, já existe. Nós temos o exemplo de um cidadão chamado Neil Harbisson, que ele tem uma enfermidade, não me recordo exatamente o nome, que o impedia de distinguir cores. Ou seja, ele literalmente enxergava a vida em preto e branco. Então ele instalou um sensor no próprio corpo, na cabeça, e com o auxílio de uma câmera, ele passou a conseguir ver as cores reais das pessoas, dos objetos. Ou seja, já existe o emprego da tecnologia intracorpórea que propicia alguns avanços, mas eu repito, até aí esse suposto ciborgue, como ele se denomina, simplesmente está sanando uma deficiência congênita. É diferente da situação do indivíduo que quer ter no seu corpo determinados aparatos que lhe permitirão ir além do que nós podemos com as nossas limitadas capacidades físicas e intelectuais. Vejamos, a questão do olho biônico. Já há um indivíduo que instalou uma espécie de olho de vidro com câmera. E isso remete a um episódio de Black Mirror, em que as pessoas têm sensores, câmeras, registram tudo o que vem, gravam todas as cenas. Agora, imaginemos o inferno que será o homem, a mulher, que tudo vê, tudo registra e de nada se esquece. Uma simples briga de casal, por exemplo, em que um diz ao outro, mas você disse aquilo, não disse, bom, vamos revisitar as gravações. Nós vamos instalar tribunais sociais, tribunais domiciliares absolutamente infernais, não duvide disso. A perspectiva, então, do olho biônico já é algo realista. A possibilidade dessa memória que tudo grava é potencialmente uma ideia que vai nos acompanhar ao longo do tempo e aos poucos se tornará cada vez mais não só aceitável, como também difundida, comercializada, incorporada à realidade das pessoas. Eu compartilho contigo das mesmas preocupações que não são só jurídicas. Nós podemos falar dos vários impactos da tecnologia e do transhumanismo no direito, sobretudo no direito civil. Vamos jogar com a nossa área de conforto, vamos jogar com os fenômenos de que tratam o IBERT, sobretudo a responsabilidade civil. Mas repare, essa tecnologia nos permitirá, enfim, segregar, como você bem disse, entre meros humanos e super-humanos ou pós-humanos, como os próprios transhumanistas definem. O resultado disso é um impacto tal em relações sociais que, efetivamente, nós teremos que repensar a categoria da personalidade, nós teremos que pensar a categoria da capacidade, nós teremos que repensar os direitos da personalidade, o sentido da vida, o sentido do corpo. O artigo 13 do Código Civil, por exemplo, que estabelece alguns limites para a intervenção corporal, limites para o exercício do direito ao próprio corpo, mas um corpo mecanizado, um corpo
biônico, meio homem, meio máquina, já não sofre os influxos desse dispositivo legal. Então nós teremos que repensar toda uma série de categorias jurídicas que foram projetadas para uma realidade humana. Assim é, inclusive, em relação à personalidade. Não há conceito mais basilar no direito civil que o conceito de personalidade. E na quarta-feira passada, o professor Felipe estava discutindo sobre inteligência artificial, e é algo que também tem me instigado, a possível concessão de personalidade eletrônica a máquinas inteligentes, o exemplo do robô Sofia, clássico, em que, na Arábia Saudita, se concedeu o título de cidadão a um robô. Robô de feições humanas, robô de estética facial feminina, de fala feminina, mas acima de tudo, robô inteligente que interage, que aprende com os seres humanos. Toda essa evolução tecnológica vai nos levar a patamares sociais distintos. Isso vai reclamar intervenção legislativa, social, cada vez mais intensa. Mas eu repito, veja bem como hoje nós estamos caminhando rumo ao ponto em que não só nós não teremos condições de saber mais quem é mero humano ou pós-humano, mas nós não saberemos mais o que é pessoa e o que é máquina. Porque nós estamos falando na potencial personificação de máquinas e, ao mesmo tempo, estamos falando em dotar seres humanos de carne e osso de aparatos tecnológicos. Ou seja, é o ser humano se aproximando da máquina e a máquina se aproximando do humano. Essa hibridização é resultado direto da filosofia transhumanista. E para arrematar, porque já vou falando demais e temos outros pontos certamente em pauta, Vitor, você salienta um ponto muito importante. Veja, a partir do momento em que nós tivermos alguns seres meramente humanos e outros pós-humanos, como é que eles se relacionam? Como é que eles competem? Como é que eu posso ingressar em um debate jurídico, ou seja lá de que tema for, com um outro ser humano que é capaz de processar infinitas informações em frações de segundo? Como é que seria justa a competição entre desportistas, sendo alguns humanos e outros pós-humanos? Como é que as relações sociais serão impactadas? Relações familiares, enfim. Há um sem número de perspectivas extremamente problemáticas nesses domínios. Sem dúvida. Professor Godin, só para a gente não perder aqui, mas o Faleiros, na verdade, disse que a temática é incrível, né? Te parabenizou pela exposição eloquente, elucidativa. Obrigado, Faleiros, também, pela parte que me toca. A Aline Mascar disse que ela ama esse tema. A Maiara Medeiros também disse que o tema é excelente. E só para pontuar, o Vandel, acho que é Vandel, professor Vandel, desculpa, diz que vê um bom paradoxo: quanto mais tecnologia, proporcionalmente mais necessária a presença humana pura na justiça pelo trabalho de seus advogados e juízes. Sobre o nome aí, desculpa, mas a gente usa lente, então eu tento enxergar aqui as letrinhas também. E o Guilherme Galdino diz que você é o melhor professor da FPB, da Federal do Paraíba. Foi uma honra ter sido seu aluno. Enfim, depois eu retomo aqui. Mas, Adriano, tem uma frase do Mark O'Connell, que é um filósofo ensaísta irlandês que eu adoro, que ele diz que nada mais humano do que o desejo de não ser humano. E talvez para boa parte da população isso se traduza através da vontade de ser um X-Men, de ser um mutante, enfim, de ter superpoderes, né? Talvez esse nosso fascínio pelos heróis, né? Por quem tem superpoderes, talvez isso se explique. E também a gente poderia dizer que nada mais humano do que o desejo da imortalidade, né? O desejo de ser imortal. Eu até comentei sobre a criogenia no início da nossa live, que você tem um artigo, também é um tema que me fascina há anos, mas a criogenia também, né, em certo aspecto, é um desejo da imortalidade, quando eventualmente a ciência lá na frente tiver condições de reanimar, né, ressuscitar aquele corpo congelado. Ou seja, né, a possibilidade de transitar entre diferentes espaços, diferentes tempos, de permanecer longamente, né, na Terra, parece que é algo em comum entre todos. Muito embora o próprio Saramago, né, também no livro Intermitências da Morte, se eu não me engano, ele relate muito bem que a decrepitude é algo que é inerente a todas as pessoas e seria extremamente triste se as pessoas não morressem, né? Se geraria o caos social. Até que ponto a filosofia transhumanista também nos traz isso, assim, esse rumo à imortalidade, ou ser imortal, ou ser amortal?
essas diferenças? Até que ponto isso está inserido dentro dessa perspectiva transhumanista? Excelente esse ponto, porque, de fato, transhumanismo e o combate à morte são ideias interligadas. A filosofia transhumanista passa, no extremo, por um desejo de evitar a morte, um desejo de conter o envelhecimento e, em última instância, conter a própria morte. Isso nos leva a filosofar a respeito do sentido de humanidade em si. O que é que nos torna humanos? Bem, a pergunta pode ser enfrentada por um sem número de vieses, mas há um fato determinante, comum, marcante na ordem da humanidade: a morte, a finitude. Viver e morrer. Esse é o ciclo inevitável do ser humano, ou pelo menos é inevitável até hoje. Então a morte, na verdade, em grande medida a propósito, dá sentido à vida. Se nós soubéssemos, por exemplo, que o mundo acabaria hoje ao meio-dia, o que é que nós estaríamos fazendo das nossas vidas? Será que nós estaríamos aqui debatendo esse tema agora numa live com os nossos colegas? Será que nós não buscaríamos um outro sentido para os nossos últimos instantes? Então, a morte é o fim inexorável da condição humana. Nós somos seres para a morte. Todo passo do ser humano é mais um passo, é mais uma caminhada rumo à própria morte. Então, na verdade, o que nós concebemos por humanidade está diretamente ligado à perspectiva de morte. Inclusive, eu tenho o hábito de dizer que vida e morte não são ideias antagônicas, mas complementares. A morte é mais um passo. É bem verdade, é o derradeiro. É o passo final da trajetória, ou pelo menos da trajetória nesse plano. Mas não vamos ingressar nessas discussões, senão iríamos longe demais. Mas o fato é que a filosofia transhumanista efetivamente busca, como fim último, como consequência final, o combate à própria mortalidade. Há quem diga, então quer dizer que o transhumanismo prega a imortalidade? Os transhumanistas respondem dizendo, não, nós queremos a amortalidade. Propiciar uma vida sem doenças e uma vida sem perspectiva de expiração. Ou seja, uma vida super longeva. E mais, uma vida que pode ser terminada, mas a morte já passaria a ser não mais o fim necessário da vida humana, e sim uma escolha. A morte já não seria o destino final, fatal, a consequência última e irremediável. Seria prerrogativa. Seria uma faculdade dos seres humanos quererem ou não morrer. E a propósito, essa filosofia transhumanista, como eu havia dito no início da exposição, se faz cercar de um sem número de estudiosos, de entusiastas, de financiadores, de associações. Há, por exemplo, um projeto conhecido como 2045 Initiative, ou Iniciativa Projeto 2045. O que é que se quer com esse projeto? Implementar a filosofia transhumanista de forma gradual para que, até o ano de 2045, seja possível transformar seres humanos em seres amortais. Ou seja, em seres que podem morrer por morte matada, mas não por morte morrida, como diria o poeta. Podem morrer por escolha sua, mas não padecerão de enfermidade. Inclusive, professor, uma outra perspectiva interessante. E veja como é que nós vamos desafiando a concepção de morte. A criogenia é uma forma de fazer isso. Imagina-se que aquele corpo morto possa ser ressuscitado futuramente. Eu, particularmente, não acredito nisso, mas há quem creia. Depois nós temos a possibilidade de tornar o nosso corpo imortal ou amortal. Isso é da perspectiva transhumanista também. E há uma terceira forma que se intenta propagar, que é a perspectiva, inclusive do projeto 2045, de criar uma nova espécie, hologramas corporais dotados de consciência. Seria, portanto, a lógica de transportar as nossas consciências para máquinas, para seres holográficos, e aí caberia a pergunta, esses seres seríamos nós? Nós somos uma continuidade nesses seres? O que é que seria morte, então? Porque o corpo humano poderia padecer,
mas a consciência seria transportada. E aquela consciência sou eu, o que é que nós somos? Então, na verdade, discutir transhumanismo, discutir as fronteiras do transhumanismo, significa discutir, inclusive, o sentido de vida, o sentido de viver, o sentido de morte e o sentido de morrer. Fato é que, embora nenhuma dessas perspectivas hoje seja concreta, real, no sentido de serem experiências já vivenciadas, há cientistas que apostam firmemente na ideia de que essa proposta, por exemplo, da Iniciativa 2045, é, do ponto de vista científico, tecnológico, razoável, é concebível. Então, imagina-se que seja possível, num futuro relativamente próximo, viabilizar essa filosofia transhumanista de amortalidade. Ou seja, nós, possivelmente, nós todos que estamos aqui agora falando, ouvindo, estaremos vivos para vermos novas revoluções sociais, novas revoluções humanísticas, tecnológicas, o que, como você bem disse, é extremamente preocupante, é angustiante até, porque se nós tornarmos o ser humano amortal, o sentido que nós temos de relação social, o sentido que nós temos de viver, o sentido que nós temos de vida, de relações sociais, é completamente transformado. E eu posso lhe garantir, não é o que a maioria da humanidade deseja. A filosofia transhumanista tem muitos adeptos, mas a maior parte das pessoas com quem eu já tratei, ou de exposições que já vi, ou de pessoas que interagem com comentários em vídeos no YouTube que tratam sobre transhumanismo, a imensa maioria salienta, por razões éticas, religiosas, sociais ou quais forem, que é extremamente perigoso e pode ser nocivo contra a natureza humana propiciar essas tecnologias que possam, em instância final, permitir que nós simplesmente não venhamos a morrer. De fato, isso é extremamente preocupante, é aterrador até. É engraçado, eu até citei no início da minha pergunta o Mark O'Connell, e ele disse que esse desejo de imortalidade dele veio sobretudo a partir do nascimento do primeiro filho. Então demonstra que, na verdade, a gente está falando sobre o pós-humanismo, está falando de algo muito humano, né? Ele tinha um medo aterrorizador de, na verdade, morrer e não ver o filho crescer, do filho precisar dele, ele não tá presente. Então, de fato, é sempre né, são polos que parecem distantes, mas acabam que estão bem mais próximos. E você também mencionou algo que chama muita atenção, que se numa ponta da discussão a gente fala sobre ortotanásia, eutanásia, ou seja, o direito de abreviar a própria vida, fala de direito à interrupção da velhice, a própria Luciana Dadalto estava aqui, eu acho que ainda está assistindo a gente, trata tão bem desse assunto. No outro ponto, a gente também tem algumas pessoas que têm esse desejo, e parece que a imortalidade seria mais que um desejo, é quase que uma conquista da humanidade, que chegaria a um determinado estágio em que isso seria alcançado. E aí, eu só tenho duas colocações ou duas reflexões para fazer antes de a gente entrar mesmo nos impactos do transhumanismo na responsabilidade civil. Esse pós-humanismo, e só para a gente diferenciar bem para quem está nos assistindo, professor Adriano, não sei se você concorda, ele não se, quando a gente fala de hibridismo ou de seres híbridos, ele não se confunde com a própria edição genética que pode criar seres híbridos, porque há 2 anos atrás, em 2018, né, foi revelado que alguns cientistas espanhóis, mas na China, teriam produzido o primeiro híbrido humano, que seria uma mistura de DNA de seres humanos com macacos, e a gestação foi interrompida. Então, só para, né, de fato, a gente ouvir um pouquinho sobre isso. E você também cita no início algo que me é muito caro, que é a problemática do acesso a essas novas tecnologias. E aí, no caso do transhumanismo, isso se revela de maneira muito explosiva. Veja que a reprodução humana assistida, uma técnica já distante, né, dos anos 70, a fertilização in vitro, né, de 78, até hoje a gente tem sérias questões no acesso a tais técnicas que permitem de forma paliativa o acesso ao projeto parental. Você imagina, então, quando a gente fala de ciborgues, quando a gente fala de aperfeiçoamentos corporais, que, né, sem sombra de dúvida, vão ter uma restrição no seu acesso de forma muito mais intensa, né, uma filtragem muito maior. E aí minha reflexão é, o transhumanismo, apesar de buscar valores que são comungados por parte da coletividade, como imortalidade, como aperfeiçoamento físico, mental, né, superação das nossas limitações fisiológicas naturais do corpo humano, ele, por outro lado, ele também não acaba se tornando ou aprofundando as desigualdades, ou seja, se tornando muito elitista?
Perfeito. Sim, será. Toda vez que nós falamos em tecnologia, mas também falamos em seres humanos, falamos em emprego da tecnologia em corpos humanos, que lide com a vida humana, com a saúde humana, bem, então nós temos que invocar figuras, princípios do biodireito, da bioética, num sentido muito amplo. Um dos princípios mais caros ao biodireito, à bioética, é o princípio da justiça, no sentido de que todo e qualquer avanço em termos sanitários deve ser posto em condições de igualdade em favor da humanidade como um todo. É disso que eu mais duvido. Repito, se nós já vivemos em uma sociedade marcada por profundas desigualdades, e isso marca inúmeras sociedades mundo afora, não só a nossa, mas falemos particularmente da nossa situação concreta, a que nós vivenciamos, o que dizer de uma tecnologia que seguramente será custosa, que certamente nos seus primeiros ensaios será posta em proveito apenas de algumas, não de todas as pessoas. Porque você bem disse, a questão da edição genética, por exemplo, da manipulação, do uso de DNA de um ser, outro ser, isso ainda não é transhumanismo. O transhumanismo vai além. Porque mesmo que seja possível realizar uma edição genética, o fruto dessa edição, o fruto dessa manipulação artificial será um ser humano, como nós. A perspectiva do transhumanismo supera e muito essa realidade. A perspectiva é a de transformar determinadas pessoas, e é isso também o que eu mais temo, em seres super-humanos, dotados de superinteligência, de capacidades cognitivas, em princípio, potencialmente infinitas, de capacidades físicas inimagináveis, e que, eventualmente, se tornem, ao final, amortais. Nós já temos tecnologia trabalhando com a morte ou sobre a morte? Temos, você bem lembrou. Também gosto de trabalhar muito com temas como eutanásia, ortotanásia, distanásia e as várias outras tanásias sobre as quais nós lidamos. Professora Luciana, acho que ainda nos acompanha, é muito especializada, é referência no assunto, evidentemente. Você tem um artigo recente sobre mistanásia também, bem interessante, professor Adriano. Isso. Escrevi sobre mistanásia, né? Mistanásia e a questão do coronavírus, enfim. Então são temas que também me agradam. Mas a grande questão é, a tecnologia já influencia no processo de morrer. Em última instância, se nós pensarmos no sentido da distanásia, será o encarniçamento terapêutico, será uma obstinação terapêutica por manter pessoas vivas, mesmo quando a morte chama. Mesmo quando a morte bate as portas e quer acolher o sujeito. Então uma equipe médica dirá, empreguemos todos os esforços possíveis e imagináveis para manter este ser em vida, preso à vida. Isso não é má, ou melhor, isto é má ciência, isto é má medicina. Isto lesa, inclusive, um direito à morte digna por parte do paciente. Então a tecnologia já pode ser empregada nesse sentido. Mas agora imagine tornar as pessoas amortais usando a tecnologia para deter potencialmente o envelhecimento do sujeito ou permitir que a sua consciência seja eventualmente incorporada a outras entidades. Isso é assustador, de fato, não é? Isso lida com uma realidade, até algum tempo, apenas imaginada em literatura de ficção científica, em filmes, em séries que lidavam com essa matéria. Então, verdadeiramente, o que está em cena aqui é uma transformação que coloca em xeque, em última análise, isto. O que é que nós somos? E o que é que nós queremos ser? Nós queremos uma sociedade em que a tecnologia nos impacte na nossa essência, na nossa mortalidade, nas nossas limitações. É desejável que nós nos tornemos esses super-humanos, esses pós-humanos. Esse é o problema, essa é a questão que não quer calar. É uma decisão importante, né, que talvez a nossa geração, né, ou a próxima geração tenha que tomar. Professor, sobre os impactos do transhumanismo na responsabilidade civil, acho que a primeira questão a ser tratada é, né, a partir de uma perspectiva de não causar danos a terceiros e desses novos avanços tecnológicos, quais são os danos que podem ser sofridos pelos transhumanos, ou pelos pós-humanos, ou pelos ciborgues, que sofrem essas intervenções tecnológicas? De que maneira essas intervenções na condição humana, esses melhoramentos, aperfeiçoamento, enfim, superação das barreiras inerentes à condição humana,
pode impactar nos danos que essas próprias pessoas que se submetem a tais intervenções, elas podem sofrer. E talvez o ponto principal, né, é a questão do consentimento para que essas intervenções elas possam ser realizadas. São, de fato, pontos muito preocupantes. Primeiro, se com a tecnologia que já temos, se as intervenções médicas, se os atos médicos que nós já realizamos são problemáticos, são potencialmente lesivos, imaginemos então acoplar essa tecnologia super avançada em seres humanos. A potencialidade de danos é enorme. Claro que, em primeiro lugar, nós temos que projetar, e de novo eu convoco bioética e biodireito para jogarem conosco, além do princípio da justiça, há outros dois que são sagrados e universais: beneficência e não maleficência. Ou seja, procurar sempre o bem, evitar sempre o mal. Mas até que ponto isso será possível? Porque, se nós pararmos bem para pensar, Vitor, todo medicamento, todo ato, toda intervenção médica já esteve um dia em etapa experimental, até que a sua eficácia fosse comprovada. Nós estamos agora, por exemplo, testando vacina para o coronavírus. Então, há uma fase de testes. E como é que vão ser realizados esses testes antes que eles possam ser aplicados com algum grau de segurança sobre seres humanos? Porque nós estamos falando em tecnologia potencialmente intracorpórea. Isso é extremamente problemático. E aí nós vamos discutir, primeiro, que modelo de responsabilidade se aplica? Se uma empresa, por exemplo, decide realizar experimentos transhumanos em voluntários, então esses seres humanos prestam o seu consentimento, mas se eles sofrem danos, nós vamos invocar aqui, potencialmente, a teoria do risco, uma responsabilidade objetiva dessas empresas, dessas pessoas, para dizer, bem, se assumiram o risco de lesar a integridade física, de violar o corpo, eventualmente de provocar a morte, então que respondam com base no parágrafo do 927 do Código Civil, de forma objetiva. E a questão do consentimento é muito interessante também, porque nós temos, por exemplo, no Brasil, regulamentação para experimentações humanas. Nós temos, por exemplo, uma resolução do Conselho Nacional de Saúde que trata sobre essa matéria. Mas o que é que se passa? Nós estamos pensando aí em intervenções numa medida já conhecida e até certo ponto desejada, com o objetivo de gerar medicamentos, gerar tratamentos que possam propiciar uma melhoria, não só das condições de vida do próprio voluntário, como também de terceiros. Porque se descobrir a vacina do coronavírus, se ela for testada em voluntário e aprovada, isso reverte em proveito da humanidade como um todo. Mas o fato de o voluntário prestar o consentimento para uma intervenção transhumanista não afastará a responsabilidade civil do interventor se houver danos. E esses danos são potencialmente gravíssimos, não é? Então até aqui nós pensamos nos danos que o voluntário após-humano possa sofrer. Nós devemos pensar também mais à frente nos danos que um pós-humano que tenha sofrido uma intervenção bem-sucedida eventualmente venha a causar. Que era o próximo ponto. Digo algo sobre isso? Por favor, a gente quer saber como que os transhumanos, qual que é o regime de responsabilidade aplicado aos transhumanos, se a gente pudesse assim sintetizar. Muito bem, vou sintetizar até porque o tempo já não é tão aliado. Vamos. Quando nós pensamos em atos lesivos que seres humanos podem praticar, nós temos que ter em mente que pós-humanos serão ainda seres humanos. Ainda que aprimorados por tecnologia, serão, na essência, seres humanos. Mas veja, Vitor, se você causa dano a alguém, nós vamos, num primeiro momento, projetar a perspectiva da responsabilização na base subjetiva. Nós vamos analisar a voluntariedade na conduta, vamos analisar se a conduta é censurável, se é reprovável, se houve negligência, imprudência, imperícia. Como é que essas categorias se aplicariam a um ser pós-humano? Super forte, super inteligente. Nós não podemos mais, então, recorrer à figura do homem médio, como faziam os romanos, o bonus pater familias. Deixa de ser a referência. Porque se essa pessoa é mais forte, é mais aprimorada, é mais inteligente, teoricamente ela deve ser também mais prudente, mais zelosa. Então nós temos que projetar a ideia de culpa em patamares diferentes. Porque dizer que a prudência desse híbrido deve ser a mesma que eu devo adotar para não lesar terceiros
soa algo estranho, meio absurdo. Então nós vamos inclusive problematizar institutos, categorias jurídicas com base em uma nova realidade que supera a ideia do homem médio, da pessoa de diligência normal, porque desse indivíduo não se vai esperar só a diligência normal. Se ele tudo sabe, se ele tudo conhece, então, em princípio, ele que tudo evite quando o assunto for direito de danos. Tem um ponto interessante do seu texto, professor Adriano, que, como eu já falei, eu tive a oportunidade de ler esse final de semana e recomendo a todos. Inclusive, daqui a pouco tem um sorteio do livro, que tem o artigo do professor Adriano, que é em coautoria com 2 alunos, salvo engano, né, professor Adriano? Mas são pontos que eu sempre achei muito interessante quando você fala o seguinte, que, na verdade, a gente teria até uma ampliação no conceito de vulnerabilidade, porque se a gente passa a ter um outro critério para avaliar a vulnerabilidade, eu vou ter a categoria dos pós-humanos ou pós-orgânicos e todos os demais seres humanos seriam vulneráveis frente a esse super-homem, essa super-máquina humana que, né, seria aperfeiçoada. E aí, um pouco dentro dessa linha, de fato, o conceito de homem médio já não nos serve há algum tempo, mas ele seria definitivamente implodido, né? Porque, né, todas as demais pessoas seriam meros mortais frente a esses super-humanos. Então, de fato, é algo que chamou muita atenção. Um outro ponto, só para também a gente fechar e refletir, é sobre a aplicação dos princípios bioéticos e dos limites éticos que você mencionou, sobretudo quando a determinadas pessoas se submetem a intervenções, né, médicas, biotecnológicas, enfim, para que possam se tornar pós-humanos. E aí você a todo momento vem falando dessa necessidade de diálogo entre bioética e biodireito ou direito. Mas essas limitações éticas também vão influenciar nas funções da responsabilidade civil quando a gente trata dos pós-humanos? 2 essenciais pontos, e aí eu vou arrematar a minha exposição, inclusive me interrompa se o tempo já não me permitir avançar mais, por favor. Vamos. Primeira questão, em relação às vulnerabilidades. Veja, nós já temos as mais diversas vulnerabilidades de caráter etário, pessoas menores, pessoas idosas, vulnerabilidades socioeconômicas, vulnerabilidades no mercado de trabalho, na sociedade de consumo. Nós temos vulnerabilidades de todos os gêneros possíveis. E agora nós teremos potencialmente uma vulnerabilidade biológica. Uma vulnerabilidade biológica pelo fato ou simples fato de nós sermos seres humanos. Porque em relação aos pós-humanos já estaremos em desvantagem, e uma desvantagem que realmente não pode ser medida nesse momento em palavras. Nós não temos a compreensão exata do que isso vem a ser. E, Vitor, isso nos leva ao ponto final. Eu insisto. Tecnologia não tem ética. Tecnologia é instrumento, é meio, não é fim em si mesma. Então, nós temos que pensar no emprego da tecnologia ao mesmo tempo em que nós projetamos de que modo essa tecnologia nos impacta, de que modo a tecnologia é desejável ou não, de que modo nós podemos falar que o progresso da tecnologia é também um progresso humanitário. Porque de nada adianta o avançar da tecnologia por si só. É preciso que essa tecnologia seja aplicável em proveito de seres humanos. E, aliás, em proveito de todos os seres humanos. Então, os princípios da bioética, os princípios do biodireito voltam à cena. Porque, efetivamente, se nós não conseguirmos utilizar esses avanços transhumanistas em proveito de todas as pessoas, já criaremos uma sociedade ainda mais segregada. E mais do que isso, do ponto de vista ético-jurídico, nós temos que pensar mesmo se todos esses avanços são desejáveis. Se já não é momento, portanto, de editar alguns limites, mesmo que seja por meio de resoluções, enfim, algumas diretrizes básicas que permitam dizer o que é que nós queremos que a tecnologia faça das nossas próprias vidas. Então nós podemos pensar isso num sem número de problemas, em gerações vindouras, em bebês que possam ser manipulados, já hibridizados. Enfim, há uma série de problemas que devem ser equacionados. Repito, direito não é panaceia de todos os males do mundo, mas alguns problemas reclamam intervenção jurídica. Esse é o nosso tempo. Se não é o tempo ainda dos transhumanistas, pelo menos é o tempo de nós pensarmos na perspectiva de um transhumanismo aplicável de forma direta à nossa sociedade.
Professor Adriano, você mencionou muito, e aí eu vou retomar um pouco, que é uma implosão do artigo 13 do Código Civil, né? Dentre todos os itens que você selecionou e falou sobre personalidade, capacidade, entre outras repercussões, o artigo 13 já não se encaixava muito bem no mundo, né, antes do transhumanismo. No mundo transhumano, então, é um artigo que, de fato, né, foi completamente implodido. Só para agradecer aqui, porque quem nos acompanha, enfim, a professora Carla Carvalho, obrigado pela participação, pelas palavras. O Guilherme fala em Frankenstein moderno, de fato é né, um ótimo símbolo aí. O Lindenberg também, agradeço. O Endel, né, eu sei que você lá em cima falou que não tem problema a questão do nome, mas é sempre bom saber o nome correto de vocês. E aí vou pedir, na verdade, professor Adriano, para você escolher um número de 1 a 30, para que a gente possa fazer o sorteio do livro antes de encerrar a nossa live. A gente ainda tem 4 minutos. Pode escolher. Posso dizer já? Pode. Bom, então, 13. Isso vai contentar o 13 e descontentar os outros 29. A Jéssica Indre Ribeiro. Jéssica Ribeiro. Então, Jéssica Ribeiro, você foi sorteada para ganhar o livro sobre responsabilidade civil e novas tecnologias, coordenado pelo professor Nelson Rosenwald, em conjunto com o professor Guilherme Martins. Então, por favor, depois você envia um direct com seus dados, seu nome, que o IBERC vai encaminhar oportunamente, Jéssica. Jéssica, você ganhou um livro. A Jéssica falou oi, obrigado. Você acabou de ganhar um livro, você foi sorteada, Jéssica. É só deixar depois, enviar para o direct aí no próprio Instagram do IBERC que a gente vai encaminhar o livro, tá bom? Professor, gostaria de agradecer imensamente a participação. Foi um prazer quando essa live, na verdade, eu fui eu fui sorteado, a Jéssica que foi sorteada com o livro, mas eu fui sorteado de poder compartilhar essa manhã com você, de aprender tanto sobre esse tema. Adorei ler, na verdade, seu artigo, aproveitei para ler outras obras suas, extremamente interessantes nesse final de semana. E tinha uma frase que é imputada ao Woody Allen, que eu fiquei pensando bastante quando a gente conversava ainda e falava sobre imortalidade nos últimos dias, né, que foi o nosso tema de WhatsApp nos últimos dias, em que ele falava basicamente que ele não queria ser imortal pela obra dele, mas ele quer ser imortal não morrendo. Que me parece que é uma frase que se imputa muito bem também a esses defensores do movimento, que é um movimento político, um movimento que transborda em muita área do direito, que é o transhumanismo, né? Então a filosofia transhumanista nos traz isso. Então, agradeço meu nome, em nome do IBERC, do professor Nelson Rosenwald, nosso presidente que também está aqui, e passo a palavra para que você possa, né, encerrar essa live. Professor, em primeiro lugar, os agradecimentos são todos meus. Fico muito feliz por compartilhar ideias contigo. Admiro o seu trabalho, não é de hoje, e é um prazer falar contigo hoje, como sempre será. Agradeço ao Instituto, agradeço ao professor Nelson, aos vários colegas que vieram agora fazer comentários, elogios. Muito obrigado, fico muito satisfeito. Esse é um assunto que começa a ser debatido agora, não tem fim, não tão cedo. Eu espero que nós tenhamos outras oportunidades, sobretudo de presencialmente, conversar sobre esse tema. Prazer maior do que falar contigo pela internet será o prazer de falar contigo pessoalmente. Espero que o quanto antes. Aguardo ansiosamente por esse encontro, que a gente possa ter debates ricos, proveitosos sobre transhumanismo. Na próxima semana, na quarta-feira, às 9 da manhã, a Rafaela Nogaroli comanda a live do IBERC, mais um tema, sem sombra de dúvida, sensacional. A gente fica por aqui, agradeço a participação de todos, do César, do Davi, da Juliana Brasileiro, parabéns mais uma vez, Jéssica Ribeiro, Karenina Tito também pela participação. E é isso, professor, obrigado, tenham todos um bom dia, se cuidem e até daqui a 2 semanas, quando eu volto a conduzir a live do IBERC, e na semana que vem vocês ficam com a Rafaela Nogaroli. Até mais, gente, um abraço. Obrigado.